Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou no Instituto Butantan, um dos institutos mais conceituados no mundo, e hoje o assunto é escorpião. Nessa sala que eu estou aqui tem por volta de 10 mil escorpiões, tá? Tem que ter um pouquinho de estômago para estar aqui. E nós vamos falar sobre o animal, sobre a picada, sobre tratamento e o que é lenda urbana e o que é verdade em toda essa história. É uma informação muito importante que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, tá bom? Vamos lá! Pessoal, na descrição desse vídeo tem um menu com os temas tratados aqui. A gente começa à esquerda falando sobre o bicho e à direita sobre picadas e o que fazer. Mas eu sugiro que você assista o vídeo todo e compartilhe porque você pode salvar uma vida. Bom, eu tô aqui com o Thiago. O Thiago trabalha no Butantan há mais de 9 anos, né? A gente tá na parte de artrópodes, que é a parte que estuda aranhas, escorpiões, lagartas e produz comida também, grilos, baratas, aqui tem de um tudo. Quantos escorpiões tem nessa aula aqui? A gente tem mais ou menos 10 mil escorpiões, de 10 a 11 mil escorpiões. Tá fácil, tá fácil. Hoje o assunto é escorpião e a ideia aqui é desmistificar todas as besteiras que vocês já escutaram e leram por aí. Isso aqui não tem boato, aqui é ciência, tá? Se tem um instituto que pode falar isso com maestria ao Butantan, então, se puderem também, compartilhem o vídeo que ajuda bastante as pessoas a entenderem esses animais e pode salvar uma vida aí, correto? Sim. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero saber, quais são os principais escorpiões brasileiros? Tá, a gente tem 4 espécies principais que a gente chama de animais de interesse em saúde, tá? Que são aqueles animais que podem causar um quadro mais complicado no homem caso ocorra um acidente. Seria o escorpião amarelo do Nordeste, que seria o Titius stigmurus, amarelo que a gente conhece aqui no Sudeste, que é o Titius cerulatus, Titius baiensis, que é o escorpião marrom, e o Titius obscurus do norte do país. Qual é o mais perigoso? É difícil falar qual que é o mais perigoso, não dá pra gente comparar os venenos. Os venenos são semelhantes, tirando o Titius obscurus, dessas outras espécies que eu te falei. O que a gente mais tem caso de acidente é com o Titius cerulatus, o amarelo aqui do Sudeste. Amarelo do Sudeste. Isso. Quantos tipos de escorpião existem no mundo? Putz, é difícil te dizer. Mais de 2 mil. Acho que a última contagem estava mais ou menos em 1900, mas sempre tem uma descoberta nova. Uma descoberta nova, ou uma espécie acaba virando a mesma que a outra subespécie, então esse número é bem flutuante. Qual é o escorpião mais perigoso do mundo? É difícil te dizer qual que é o mais perigoso, tá? Justamente porque são diversos fatores que podem levar ou não ao óbito, que pode agravar ou não o quadro do acidente. Depende muito do local da picada, depende da quantidade de veneno inoculado. Lógico, tem as espécies que a gente sabe que o risco é alto, por exemplo, aqui no Brasil, Titius cerulatus, Titius baiensis. Existem diversas espécies no mundo que podem causar óbito também, de adultos, de crianças, mas aí vai depender da quantidade de veneno inoculado, do tempo que levou até o tratamento, se tinha ou não soro. Então, a quantidade de óbitos no mundo de diversas espécies diferentes vai variar conforme alguns fatores. Entendi. Você sabe me dizer qual que é o maior escorpião do mundo? Pandinus imperator é um animal que o pessoal conhece, é um escorpião preto que geralmente aparece... É o escorpião imperador. Imperador, exatamente. Que aparece no cinema, tem gente que cria como pet em casa. Ele tem veneno fraco ou não tem veneno, é isso? Tem um veneno muito fraco, todo escorpião tem veneno. Tá? O veneno desse animal é muito fraco, uma picada pode se assemelhar a uma picada de abelha. Queria fazer uma pergunta. Existe uma lenda urbana sobre os pedipalpos, que são as pinças dos escorpiões ali. É verdade que quanto maior a pinça, menos potente é o veneno? Ou isso não é uma regra, ou isso, via de regra, pode ser falado? Tá, pode ser falado, mas sempre tem exceção. Na biologia sempre há uma exceção. Claro. Tá? De modo geral, sim. Animais que possuem as pinças muito fortes, geralmente possuem ou uma quantidade de veneno muito baixa, ou esse veneno tem a potência muito baixa. Entendi. Tá? Vamos falar um pouco do temperamento do escorpião, se é que existe isso em escorpião, mas assim, o escorpião não ataca, você não vai estar lá dormindo, ele vai chegar lá e vai te ferroar, ou picar, picar. Tá, isso não acontece. Não acontece. O escorpião é muito defensivo, na verdade, ele não é agressivo, ele se defende. Então o acidente ocorre quando, por exemplo, a gente passa na frente dele ou chuta ele, pisa em cima, ele vai se defender. Ou põe a mão. Enfim. Ou põe a mão, exatamente. Não é um animal que vai pra cima pra atacar. Mesmo porque não interessa pro escorpião gastar o veneno com você, com a pessoa. Esse veneno serve para ele caçar alimento, tá? Para ele conseguir alimento.
Ainda falando do escorpião, como o escorpião está em relação aos outros animais? Ele é um artrópode, ele é um aracnídeo, ele é primo das aranhas e dos carrapatos? Exatamente, ele é um aracnídeo e ele é um artrópode, tá? Então os artrópodes seriam esses animais com várias articulações nos membros, tá? Então seriam membros articulados. Tá? E os aracnídeos são as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e alguns outros animais. Então, sim, eles são próximos. São primos. Exatamente. Entendi. O veneno deles tem alguma coisa a ver? Não. São venenos completamente diferentes. São venenos completamente diferentes e dentro dos escorpiões também existem venenos completamente diferentes de acordo com cada espécie. Existe ninho de escorpião? Não existe ninho de escorpião. Não necessariamente onde você encontra um escorpião, você vai encontrar 2, 3, 4. Você pode sim encontrar um escorpião só dentro da sua casa. Lógico, as pessoas ficam assustadas, sempre vão achar que tem um monte, vão querer vasculhar a casa inteira, mas não necessariamente tem um monte dentro de casa. Tá? Eles não ficam juntos, a não ser que a oferta de alimento seja muito grande. Bueiros, tumbas de cemitério, locais que tem muitas baratas, muitos insetos. Eu já tive numa gravação numa tumba de cemitério colhendo escorpião, acho que com o pessoal de Sorocaba, que era já para mandar para o Butantan. Eu fiquei impressionado que eram muitos escorpiões juntos, mas é por causa da oferta de alimento. Eles não são animais que vivem em sociedade. Não são. Caso não exista essa oferta de alimento muito grande e tiver muito animal junto, vai haver canibalismo. Entendi. Tá? Então, ou seja, eu achei um escorpião, não quer dizer que tem mais de monte espalhados por aí. Pode ter, mas não é uma regra. Exatamente. Eles são animais noturnos? São animais noturnos. Então existe, por exemplo, aquele mito de que a gente coloca uma galinha no exterior da nossa casa para proteger dos escorpiões. Sim, as galinhas elas conseguem comer os escorpiões, são predadores, mas as galinhas são animais diurnos e escorpiões são animais noturnos. Então vai haver um desencontro aí. Entendi. Como eu faço para controlar uma população de escorpiões? Existe um veneno, que nem põe veneno de barata, veneno de rato, veneno de formiga? O Ministério da Saúde não recomenda o uso de venenos. Não existe nenhum veneno comprovado que mate os escorpiões. Lógico que se você jogar o veneno em cima do animal, ele vai morrer. Claro. Tá? Então, quando há uma detetização de um local grande, por exemplo, de um cemitério, coisa que acontecia antigamente e acontece em alguns lugares ainda, alguns animais vão morrer. Vamos dizer que de 1000 escorpiões, 100 vão morrer, só que os 900 que estão lá, que sobraram, eles vão fugir. Por quê? Eles possuem receptores químicos, eles vão sentir a presença desse veneno e vão fugir. Então eles vão ser desalojados e eles vão procurar um abrigo novo. Então eles vão sair do cemitério e o que acontece geralmente é que eles acabam invadindo as casas do entorno do cemitério. Entendi, mas então funcionaria você detetizar a sua própria casa? A própria casa consegue fazer barreiras químicas, então você protege do animal entrar, porque é uma barreira química, por exemplo, uma faixa de veneno, o animal vai perceber esse veneno e não vai nem chegar perto. E se tiver dentro, ele vai sair? E se tiver dentro, na verdade, não vai sair, mas provavelmente ele vai ser desalojado e você vai encontrar esse animal. Então veneno é a última opção, tá? O mais correto seria você deixar o ambiente limpo. O ambiente limpo não permite que haja abrigos para esse escorpião, não vai ter onde ele se esconder, porque ele gosta de entulho, lixo e tudo mais. Não vai chamar insetos, então sujeira atrai barata, e barata é o alimento principal do escorpião. Soleira de porta, para evitar que o animal entre. Telar a janela, umas telas mais fininhas, que impede tanto que o inseto entre quanto o escorpião entre. Caixa de gordura sempre fechada, ralos sempre tampados. Fiação, condutos elétricos sempre fechados com os espelhos nas tomadas. Entendi. São essas as medidas. Você falou que os escorpiões comem barata, mas eu queria saber, o que comem os escorpiões, além das baratas? Insetos. Eles são todos carnívoros? São todos carnívoros, então insetos de modo geral. Tá? Qualquer tipo de inseto? Qualquer tipo de inseto. Geralmente, passou na frente dele, ele é oportunista. Passou na frente, ele está com fome, ele vai lá e... Aranha também? Aranha também. Quem ganha na briga? Uma briga entre escorpião e aranha depende. Depende de tamanho, depende da espécie, potência de veneno, se um veneno é ativo no outro. Mas não tem uma regra, não é? Não tem uma regra. Quanto tempo vive um escorpião em média? Eu sei que vai depender da espécie, mas... Sim, depende da espécie, depende da condição, se o animal tem vida livre, se o animal está em cativeiro. Aqui no laboratório, como há uma rotina de extração, há um estresse, cativeiro sempre oferece estresse ao animal, a longevidade acaba caindo. Claro. Tá? Então o animal fica aqui com a gente por 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2, dependendo da situação. Em vida livre, dependendo da espécie, há relatos de até 5 anos. 5 anos? Exatamente. Caramba, vive bastante. Muitas das perguntas que eu estou fazendo aqui, as pessoas me mandaram pela internet, quando eu fiz um post que ia gravar essa matéria. O Marcos perguntou se machos e fêmeas picam, e o veneno é tão forte num quanto no outro. É igual, a mesma coisa. Machos e fêmeas picam é a mesma coisa.
Com respeito aos filhotes de escorpião, a partir de que momento ele passa a ter veneno ou passa a ser perigoso ao homem? Tá, o animal ele já nasce com veneno, ele sempre vai ter veneno porque ele precisa disso Para se alimentar. Para se alimentar. Não necessariamente ele vai usar, mas ele precisa. A grande diferença é que o animal ele nasce muito pequeno. E o telson, que seria o aguilhão, que ele inocula o veneno, ele não ultrapassa a nossa pele se o animal for muito pequeno. Então ele vai passar a conseguir inocular esse veneno na gente conforme ele cresce. Tá? A princípio, o grau de periculosidade, vamos dizer assim, vai variar conforme a quantidade de veneno. Então um animal muito pequeno que já consegue picar, geralmente a quantidade de veneno que ele vai conseguir inocular é pequena. Então geralmente o quadro não passa de dor. Tá? Mas é aquela história, se for uma criança, se for uma faixa etária de risco, é bom não ficar observando. Leva para o médico e quem vai observar vai ser o médico. Quantos filhotes tem um escorpião por ano, por exemplo? Por ano? Putz, vamos fazer uma conta então. Geralmente a cada ninhada de 25 a 35 filhotes. E quantas vezes ele cria? 2 a 3 crias por ano. Mas... Vai ter aí uns 75, 100 filhotes por ano. Exatamente. Eles são sexuados, mas existe partenogênese do escorpião. Partenogênese, para quem não sabe, é o bicho procriar sem a necessidade de um macho. Exatamente. Existe, e esse é o nosso grande problema, porque uma das espécies que se reproduz dessa maneira é o Titius cerulatus, o escorpião amarelo, que é o campeão de acidentes no Brasil. E é justamente por isso que ele é o campeão de acidentes, porque ele se reproduz muito fácil. Por que o escorpião, ou algumas espécies, elas brilham na luz ultravioleta? Tá, quase todas as espécies, algumas menos, algumas mais. Existe uma enzima no exoesqueleto do animal que permite essa fluorescência. Tá? Então é uma característica da composição do exoesqueleto. É um componente do exoesqueleto que permite isso. Eu lembro que quando eu fui fazer essa coleta de escorpiões no cemitério, eles usavam a ultravioleta para localizar. Exatamente, é o modo mais fácil. E de noite, no local que esteja com muitos escorpiões, colocar a luz negra, que todos eles vão brilhar, é muito fácil. A luz negra é a luz ultravioleta, para quem não sabe. Eu já em algumas gravações no mato usei uma lanterninha de ultravioleta para localizar escorpiões, para mostrar nas gravações. É bem interessante, né? Ele acende mesmo. Ele fica muito bonito, ele fica esverdeado, fica muito bonito. Aquele amarelo esverdeado, sim, né? Sim. Bem interessante. Existe uma época do ano em que a incidência de picadas é maior? Sim, aqui no Brasil os acidentes geralmente ocorrem nos meses mais quentes. Por quê? Porque são animais ectotérmicos, são animais de sangue frio, vamos dizer assim. Então, quanto maior a temperatura, mais ativos eles estão. Então, é época de acasalamento, em espécies que fazem acasalamento, é época que, pelo metabolismo estar mais acelerado, eles precisam de mais alimento, então eles estão mais ativos atrás de alimentos. Tá? Então, geralmente é a época que também chove mais. Então, por exemplo, animais que estão em bueiros. Se tem uma elevação no nível da água, nos bueiros ele vai ter que fugir de lá. E vai fugir e vai para algum lugar, geralmente dentro de uma casa, e pode causar um acidente. Existe escorpião na neve? Não, não existe. Ele não suporta o frio. Não suporta o frio. O que não quer dizer que você não possa ter acidente com escorpião no inverno. Exatamente, principalmente num país tropical que nem o nosso, que a gente tem uma faixa do país que está praticamente com a temperatura sempre acima de 20 e poucos graus. Picada de escorpião no Brasil, com espécies brasileiras. Mata? Pode matar sim. Existe uma faixa etária de risco, então crianças até 12 anos e idosos representam essa faixa etária de risco. Então, geralmente os óbitos ocorrem nessa faixa etária. Mas eu posso morrer com 40 e poucos anos? Pode, porque existem algumas situações que podem agravar o quadro. Por exemplo, diabéticos, outras doenças predispostas, pacientes com problemas renais, problemas hepáticos, existem agravantes. Quantas pessoas por ano morrem no Brasil por causa de picada de escorpião? Você tem esse dado? No Brasil, ano passado, se eu não me engano, estava em 90 óbitos. 90 óbitos. Isso documentado, né, notificado. Quantas pessoas são picadas por escorpião por ano no Brasil? O dado do ano passado também já estava em 80 mil aproximadamente. 80 mil acidentes? 80 mil acidentes. Isso que procuraram ajuda médica. Exatamente, isso que foi notificado, né? Então tem muita gente que é picado, mas mora muito no interior, que acaba não procurando médico por N motivos que a gente não fica sabendo. Existem pessoas alérgicas ou mais suscetíveis ao veneno? Porque, por exemplo, tem pessoas que são alérgicas à picada de abelha e podem morrer com picada de abelha. Sim. A gente tem que pensar que o veneno é uma sopa proteica, proteica e enzimática. Existem vários compostos lá dentro. E a pessoa pode apresentar alergia a um ou mais compostos que estão lá dentro. E ela só vai saber no momento da picada. Então, que nem aquelas espécies que a gente comentou que o veneno não possui risco ao homem,
Se a pessoa for alérgica a algum componente daquele veneno, pode causar um baita estrago. Tá? Uma reação anafilática que, se não for tratada a tempo, pode levar a óbito, não por conta do veneno, mas por conta da alergia apresentada a esse veneno. Como eu sei que eu fui picado por um escorpião se eu não vê-lo? Ou seja, estou em casa lá, estou dormindo, senti uma ferroada, não achei nada. Como eu sei que aquilo foi um escorpião? É difícil saber que foi um escorpião. Por quê? São animais pequenos, geralmente a gente não nota o local da picada, a gente não vê o furinho. Ah, você não pode vê o ver, furinho. mas pode não ver, depende do tamanho do escorpião. Existem aranhas que o envenenamento, por exemplo, a aranha armadeira, o envenenamento por uma aranha armadeira é muito semelhante ao envenenamento por um escorpião amarelo. São quadros muito parecidos. Então o que você tem que fazer, se você está com uma dor muito grande, está apresentando inchaço, a suspeita é essa, procura o médico. O médico vai saber dizer pelos seus sintomas se é um escorpião ou se é uma aranha? Não necessariamente, porque o quadro é muito semelhante. Mas muito como é que faz? Como é que faz com o soro daí? O que pode acontecer é o médico acabar aplicando o soro pela suspeita, tá? Tomando todos os cuidados, porque a pessoa também pode apresentar a reação ao soro. Entendi. Tá? Então, levando todo o histórico do que aconteceu, o médico pode ser levado a tratar com o soro. Caso contrário, ele pode começar a tratar apenas a sintomatologia. Se ele vê que não está dando resposta e a suspeita é essa, ele vai acabar aplicando o soro. Picada de escorpião sempre dói. Sim. Eu sempre vou sentir que eu fui picado, não tem uma picada indolor, por Existe a exemplo. picada seca. A picada seca, ela não inocula o veneno. Tá? Então você vai ter a dor mecânica do aguilhão entrando, né, do telson entrando, que às vezes, se você estiver dormindo, por exemplo, o que é difícil, você não vai sentir porque é só uma dor mecânica, mas se tiver um pouquinho de veneno, a picada já é bem dolorida. Quais são os sintomas? Vai ter inchaço? Clinicamente, o que eu vou sentir? A sintomatologia, Além da dor, na né? hora, é a dor local muito forte. Tá? É uma dor que, se você for picado, por exemplo, na ponta do dedo, ele pode irradiar até o ombro. É semelhante a uma picada de abelha? Pior? Como é que é? Eu nunca fui picado por escorpião, mas acredito que seja pior. Pelo que conhecidos que já foram picados descrevem, pior. E a evolução disso com certeza é pior. Tá? Então, tem a dor local, tem o inchaço local, vermelhidão, sintomas de inflamação no geral. Esse quadro pode virar sistêmico, então pode evoluir para sudorese, vômitos, diarreias. E em casos graves, casos extremos, por exemplo, com aquelas faixas etárias de risco que eu falei, pode causar aumento de pressão sanguínea, uma variação, na verdade, de aumento e queda, pode causar um edema pulmonar e morte. A picada de escorpião, mesmo sendo tratada, ela pode deixar sequelas, que nem deixa uma picada de cobra ali, que pode deixar uma cicatriz, um tecido morto? Sim, na verdade as sequelas que a gente nota são sequelas neurológicas ou respiratórias, tá? Não necessariamente no local da picada, não para escorpião. Tá? O local, ele tem o edema local, tem a dor local, a vermelhidão, mas geralmente é isso. Tá? Depois então, passa e você não vê nenhuma cicatriz. Exatamente. Geralmente a sequela vem depois de uma apresentação sistêmica do quadro. Entendi. É frequente isso ou são casos isolados? Casos isolados. Se for tratado, geralmente tudo bem. São casos isolados que variam, de novo, conforme a faixa etária de risco e conforme a demora para o tratamento. Entendi. Tá. Além do veneno, o escorpião pode transmitir alguma outra doença? A gente tem que pensar que os escorpiões comem baratas. Tá? Então eles vivem num ambiente sujo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, comer um escorpião, ele pode ter diversas bactérias no exoesqueleto dele ou mesmo no trato intestinal dele. Você pode comer um escorpião se você... Eu já vi na China, em vários programas de sobrevivência, vocês já viram. Eu particularmente nunca fiz isso porque nunca precisei. Mas se você puser no fogo ali, você pode comer, você tira o agulhão e come. O que acontece é que quando o animal morre, ele entra em autólise, ele se decompõe muito rápido. Tá? Então esse veneno se perde muito rápido, ele não fica ali. Entendi. Ao contrário de uma serpente, que a gente pode notar o veneno ainda na glândula durante, se não me engano, alguns dias. Né? É verdade. Pode ser picado até com a cobra morta. Exatamente, com o escorpião é diferente. Com os artrópodes é diferente. Tá? Eles entram em autólise muito rápido. Então esse veneno não fica ali. Tá? E quando coloca o animal no fogo, quando tem esse cozimento, vamos dizer assim, esse veneno acaba se perdendo também. Teoricamente, é proteína como outra qualquer. É proteína, exatamente. Aí vai do gosto de cada um. Como é a extração de veneno aqui para fazer o soro? A gente extrai a partir de um estímulo elétrico diretamente na glândula. Então a gente dá um choque elétrico no local da glândula que fornece uma contração muscular que vai ejetar o veneno para fora do telson.
E é aí que a gente colhe esse veneno. Eu posso chamar o Telson de agulhão, ferrão, é tudo a mesma coisa. O Telson a gente chama a estrutura inteira. Então seria a glândula com o aguilhão, né? Então Tá, aquela estrutura ferrão, é o Telson. entendi. 100% do veneno está ali. Se Está eu ali. cortar aquela pontinha... Esquece, não tem mais veneno. Como o soro é produzido? É o mesmo processo do soro antiofídico? Você injeta em cavalos? Exatamente, Como é que é? exatamente. Injeta esse veneno no cavalo e a resposta imune do cavalo é o que vai servir para a gente produzir o Entendi, soro. isso não mata o cavalo. Não, são doses fracionadas. Quantas vezes você consegue extrair veneno de um escorpião antes dele morrer? De escorpião a gente extrai 4 a 5 vezes. O que eu não devo fazer no caso de uma picada de escorpião? Eu sei que tem muitas lendas urbanas, no caso de cobras, gente que chupa, gente que corta. No caso do escorpião, o que eu não devo fazer? É basicamente a mesma coisa que com a serpente. Então, nunca fazer sangria, nunca fazer torniquete, não chupar, fazer o corte e tentar tirar o veneno. Existem diversos tratamentos caseiros que as pessoas passam, por exemplo, passar pasta de dente, querosene, óleo de cozinha, garrafada, que seriam uma mistura de álcool com animal dentro e as pessoas bebem. Enfim, nada disso funciona, inclusive algumas podem piorar o quadro. Por exemplo, essa garrafada. Isso gente, são lendas urbanas. Não importa o que a sua avó te falou, o que meu avô me falou. É importante que a gente tenha informação correta. A gente já está na era que a gente tem tecnologia e tem informação para isso, tá? Então não falem besteiras, não façam besteiras. Você foi picado por escorpião, vá para o hospital, né? Exatamente. Qualquer hospital está apto a tratar uma picada de escorpião? Os médicos, teoricamente, deveriam estar aptos a tratar, qualquer médico. Só que não há soro em qualquer hospital, tá? A distribuição desse soro é feita conforme o número de casos que ocorre no Brasil, ele é distribuído conforme a epidemiologia, o estudo epidemiológico. Existe o site do CVE, que é o Controle de Vigilância Epidemiológica, que existe uma listagem dos postos e dos hospitais que possuem onde vão ter o soro. soro. Exatamente. Tá, mas eu fui picado. Eu entro no site ou eu vou para o primeiro hospital? Vai para o hospital, quem faz esse encaminhamento, se necessário, é o próprio hospital. Entendi, porque muitas vezes não necessariamente o cara precisa do soro, ele pode tratar só o sintoma. Exatamente. E quem vai dizer isso, quem vai levar essa condução médica é o próprio médico. Entendi. O que é o tratamento do sintoma? É o tratamento da dor? É para ver se o quadro não evolui? Exatamente. Então seria a observação, né, para ver se não há a evolução do quadro. Se o quadro começa a ficar moderado, que a gente chama, que já seria a apresentação de vômito, sudorese, diarreia, já é um quadro moderado que já começa a se pensar no soro. Um quadro leve, que geralmente não passa de dor local, que pode prolongar por muito tempo, geralmente trata-se só com anestésicos locais e esse tratamento de dor. Eu devo levar o escorpião para ele saber a espécie? Ou é que nem as cobras que é muito fácil de identificar? Não, se possível levar o escorpião. O quadro clínico que a gente tem com as espécies de interesse no Brasil são muito semelhantes, menos com títios obscuros, que seria o escorpião preto do norte do país. Norte, desculpa. A sintomatologia, o quadro clínico desse escorpião é completamente diferente dos outros 3 que eu havia falado. Inclusive, o tratamento com soro para esse acidente não serve. Então você tem 2 tipos de soro. Na verdade, tem um tipo só. Que é para todos que mesmo para o títios do norte. Os 2 amarelos e o marrom. O títios do norte não é tratado com esse soro, ele é tratado só a sintomatologia, porque o soro não funciona, não é efetivo. Entendi. Então só tem um soro para escorpião. Só tem um soro para escorpião. Tá. Eu posso ter um acidente com o títios do norte em alguma outra região do Brasil ou não? Ele está localizado no norte? Ele está localizado no norte, mas a gente tem que levar em conta que existem muitas pessoas que ilegalmente podem manter um animal desse em cativeiro. Tudo bem. Tirando o caso de cativeiro, ele não vai criar por aqui. O que acontece, às vezes, que a gente já viu diversas vezes, por exemplo, o carregamento de fruta, de madeira, às vezes, exatamente. Mas são carregamentos que vieram de lá para cá. Eu sei que essa é uma pergunta extremamente subjetiva, mas quanto tempo eu tenho para chegar no hospital depois que eu fui picado por escorpião? É a pergunta que mais me fazem aqui, tá? Se eu tenho que sair correndo que nem um desesperado, ou se é que nem as cobras que leva aí 6, 7, 8 horas para os sintomas começarem a aparecer. Tá, fica repetitivo, mas novamente pode variar muito, tá? Então assim, foi picado, vai. Vai, mas não precisa se matar no trânsito, não precisa... Não precisa, assim, se for criança... Vá, é o mais rápido possível. É o mais rápido possível, exatamente, sem causar perigo para ninguém na rua. Mas não espere.
Entendi. Mas não é... Não, esperar jamais. Mas não quer dizer que eu vou ser picado e nos próximos 10 minutos eu vou morrer. Já começa a cair do... Nada disso. Leva aí, você tem um tempo... Começa a doer, às vezes essa dor fica muito grande na hora, assim, mas a evolução disso não é tão imediata. Entendi. Tá? Na primeira hora você começa a ter essa evolução. Entendi, dá tempo, eu tenho aí 1 hora, um pouco mais. Sim. Via de regra, não dá pra dizer se a pessoa é alérgica ou não, mas via de regra, não é coisa de 10 minutos morrer. Não é assim. Não é assim. Não para as nossas espécies. Quanto tempo o soro leva para fazer efeito no corpo? Tá, o soro geralmente ele é imediato, tá? Não que na hora vai cessar toda a sintomatologia, mas o soro começa a fazer efeito a partir do momento que ele é entra na injetado. circulação, exatamente. O soro é intravenoso? Intravenoso. Existe alguma forma de eu levar, eu vou fazer uma expedição, eu levar esse soro? Não dá porque eu tenho que aplicar uma injeção daí. Antigamente, há muito tempo atrás, existia essa possibilidade. Então existia uma troca com o Butantan. Antigamente, então, por exemplo, os fazendeiros traziam uma serpente ou um escorpião e em troca podiam levar algumas ampolas para deixar lá na sua geladeira. Hoje em dia não existe isso. Tá? Então, o soro antiaracnídico e antiescorpiônico estão restritos à rede pública. Não existe soro em pó, soro só injetável. Na verdade, a gente liofiliza o veneno e tudo mais, mas o soro é injetável, não existe soro em pó. Entendi. Nem soro oral, nada que eu tome. Nada disso. Perfeito, eu já sabia, mas muita gente tem essa dúvida, é importante destacar isso daí. É sempre injetável. Se eu não tiver acesso ao soro, eu estou perdido num lugar, eu não vou conseguir chegar no hospital, o que eu devo fazer se eu for picado por um escorpião? Fazendo um paralelo com cobras, provavelmente quanto mais você ficar parado, menos o veneno vai circular. Exatamente. Com escorpiões é a mesma coisa? A mesma coisa. Tentar limpar o local da picada, tentar ficar o mais calmo possível para que a circulação também não aumente demais para esse veneno se espalhar rápido, então tentar ficar calmo. Se você tiver uma trilha, por exemplo, e tiver a possibilidade de você ficar em repouso, por exemplo, alguém te levar, melhor ainda. Entendi. Tá? Porque quanto mais calmo, quanto menos a sua circulação estiver funcionando, melhor. Quanto menos exercício, melhor. Exatamente. É uma decisão difícil aí. Se você não tem acesso ao hospital, se você vai tentar arriscar chegar ao hospital, você vai ficar parado. Vamos supor que eu vá levar 1 dia ou 2 para chegar no hospital. É preferível ficar parado onde eu estou? Ou saio caminhando até o hospital? Eu sei que é uma sinuca, é uma pergunta difícil. É bem difícil. E não existe uma regra para isso. Mas o que você faria? Por exemplo, se eu tivesse com uma criança na trilha, se a criança foi picada, nunca que eu iria ficar parado. Claro, você ia carregá-la. Iria sair correndo. Mas você está sozinho ali. Se fosse eu, talvez eu esperaria um pouquinho para ver a evolução desse quadro. Entendi. Tá? Mas lembrando que sempre procurar Isso um médico não é assim via que de possível. regra. Claro, exatamente. claro. Tem muitas variáveis no meio disso. Então, de novo, quantidade de veneno inoculada, a espécie de escorpião em questão, tem muitas variáveis. A sua reação àquele veneno. Exatamente. Como eu procedo no caso de picada de animais domésticos? Eu tenho um cachorro ou um gato e ele foi picado por um escorpião. Já aconteceu de cachorro meu, de um gato, aparecer com um escorpião na boca. Ali provavelmente foi ferroado ou não, sei lá. Bom, a vantagem dos animais domésticos é que eles têm uma camada de pelo. Tá? Então nem sempre o escorpião consegue chegar na pele. Entendi. Tá? Lógico, depende da raça, da quantidade de pelo e tudo mais. Quando há o acidente, geralmente esse acidente evolui do mesmo jeito que evolui para uma criança. Tá? Seria um quadro emergencial. É importante levar para o veterinário. É importante levar para o veterinário. O grande problema é que não há soro. Tá? Então o tratamento vai ser estritamente de sintoma. Então seria internar esse animal e acompanhar o passo a passo do que está acontecendo e tratar o passo a passo. Nós devemos matar os escorpiões ou eles têm alguma função dentro da cadeia alimentar importante para a continuação do planeta? Sim, bom, todo animal tem a sua importância na natureza, né? Quem está entrando no habitat somos nós e não eles, né? Tá. O que o escorpião faz pela gente? O escorpião faz pra gente, por exemplo, acho que a grande parte da população tem medo de barata, escorpião come barata. E aí existem aqueles animais sinantrópicos que moram basicamente junto com a gente, já estão completamente adaptados ao ambiente urbano, que seria o caso do escorpião amarelo, por exemplo, que a gente tenta controlar porque eles estão em ambiente urbano. Tá? Animais que estão em mato, em florestas e tudo mais, não tem por que a gente tentar controlar esses animais. Inclusive, existem algumas espécies de escorpiões que servem pra gente como parâmetro ecológico. Então, se aquela mata está sendo muito degradada, por exemplo, e a quantidade daquela espécie de escorpião está decaindo, que alguma coisa está errada com o habitat. Então ele dá pra gente um parâmetro da preservação. Mas ele é importante para o controle de outros insetos que podem virar praga. De insetos, exatamente.
Thiago, muito obrigado. Obrigado, informações muito valiosas, tá? Espero que vocês compartilhem esse vídeo para a gente matar um pouquinho das lendas urbanas, aqueles ditos populares que a sua avó falava, que o meu avô falava e que podem ser grandes equívocos aqui, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, compartilhem, inscrevam-se no canal se não estão inscritos e muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, pessoal. Fui, Thiagão. Obrigado, Celso. Obrigado a você. É isso.